Nesse vídeo eu quero demonstrar uma outra abordagem para selecionar uma imagem aqui no Photoshop. Ok, tem uma outra abordagem que eu posso utilizar para selecionar esse cara, que talvez seja a solução mais eficaz e interessante que exista em termos de seleção, e é também, ao mesmo tempo, uma das menos intuitivas. A ideia é que eu possa mesclar dois canais dessa imagem, ou seja, é que eu possa associar dois canais de cores dessa imagem, fazendo com que eles se mesclem de forma a produzir uma máscara. Para fazer isso, eu preciso escolher um dos canais que me ofereça de saída o maior contraste entre figura e fundo. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer para colocar essa estratégia em prática é dar uma olhada nos canais. Se eu clicar aqui em Red, eu vejo que, levando em conta essa estratégia, esse canal não vai me ajudar em absolutamente nada, porque uma máscara consiste em algo que aparece branco em relação àquilo que a gente pretende selecionar e preto em relação àquilo que a gente não pretende selecionar. E esse cara aqui não tem praticamente nenhum contraste entre a folha da palmeira e o fundo, o céu. Ambos estão nesse tom estranho de cinza, o que mostra que esse sujeito aqui não vai ser de praticamente nenhuma utilidade nessa tarefa. Se eu vier aqui para baixo, eu percebo que tem alguns contrastes que aparecem, mas ainda assim é algo muito insignificante. Entre as pontas das folhas e o céu não tem praticamente distinção nenhuma. Se eu vier aqui no canal verde, eu percebo que eu tenho uma coisa um pouco mais promissora, mas ainda assim bem ruim. Eu olho para esse cara aqui e percebo um contraste melhor entre as folhas e o fundo. Eu olho para esse cara aqui e percebo alguma coisa também no que se refere às folhas e o fundo, mas em geral esse não parece ser um bom candidato. Se eu vier no canal azul, eu olhando ele com atenção, eu percebo que por si só ele já parece de alguma maneira uma máscara. Aliás, se eu por acaso inverter esse canal azul, há algo nele que já me sugere a possibilidade de uma máscara. Por exemplo, um contraste bastante forte entre a folha e o fundo, um contraste menos intenso nessa parte aqui de cima, mas isso vai ser solucionado em breve. Eu fiz uma coisa desagradável aqui, eu destruí a minha imagem porque eu inverti um dos canais e ela se transformou nessa viagem psicodélica. Eu não quero que ela fique assim, por isso eu vou fazer com que esse cara volte ao normal, e quando eu faço isso, eu tenho esse cara aqui. Ok, eu vou voltar aqui no Layer, clicar duas vezes nesse cara para transformar ele, não no background, mas no Layer. Vou chamar esse cara aqui de Palmeiras. Vou voltar para o Channels e vou duplicar esse sujeito aqui. Eu vou clicar sobre esse cara e arrastar o canal azul para esse ícone aqui ao lado da lixeira. E quando eu faço isso, eu posso mexer com esse sujeito sem destruir a imagem. Ok, eu quero aplicar esse canal sobre esse canal aqui. Para fazer isso, eu uso um comando que se chama Apply Image. Esse cara mora aqui nesse menu. Então eu seleciono o canal copiado. Essa parte é importante, eu não seleciono a imagem, eu seleciono o canal copiado. Venho aqui em Image, clico em Apply Image. Quando eu faço isso, eu sou catapultado para essa caixa de diálogo, na qual o programa pede que eu indique qual dos canais eu vou mesclar com esse canal selecionado. Ou seja, eu preciso selecionar esse canal para dizer que sobre ele eu vou aplicar um outro canal. Tem mais algumas coisas aqui que merecem a nossa atenção. O Photoshop me pergunta qual é a fonte dessa imagem, obviamente esse arquivo. Me pergunta qual layer que eu vou utilizar. Só tem um layer que se chama Palmeiras, mas eu vou deixar indicado aqui Merge. E me pergunta, agora a coisa fica realmente importante, qual o canal que eu pretendo mesclar com esse cara. Eu posso usar qualquer um dos três canais, mas eu pretendo utilizar esse cara aqui, que é o canal azul.
Quando eu clico nele, praticamente nada acontece porque eu não mudei esse cara aqui, que é o Blend Mode. Ou seja, eu não indiquei qual é a maneira a partir da qual eu pretendo mesclar o canal de cima com o canal de baixo. O que eu quero fazer aqui é expulsar esses pixels pretos e transformar tudo que aparece como sendo preto em alguma coisa mais clara. Ou seja, eu quero tornar o que é cinza mais claro, leia-se branco. Para fazer isso, eu preciso utilizar um desses Blend Modes aqui, conhecido como Brighten Blend Modes. Os primeiros são os Blend Modes que tornam uma imagem mais escura, o segundo são os Blend Modes que tornam uma imagem mais clara. Por definição, o Blend Mode mais corriqueiro é esse cara aqui, o Screen. E quando eu faço isso, quando eu troco de Normal para Screen, eu percebo que alguma coisa acontece. Se eu me aproximar desse sujeito aqui, eu vejo que eu consigo um contraste melhor entre o fundo e a folha. Eu posso experimentar com outros desses Blend Modes, mas eu sei que o melhor deles vai ser, não esse cara já torna as coisas de uma certa maneira bem mais interessantes, mas a melhor aposta de todos vai ser esse cara aqui. Quando eu passo desse cara aqui para esse cara aqui, eu vou dar um zoom out para que a gente consiga ver melhor o que está acontecendo. Quando eu passo desse cara aqui, alguma coisa se torna mais clara lá em cima. É uma mudança sutil, mas é uma mudança significativa. Eu vou escolher, então, esse sujeito aqui. Light and Color não me ajuda em nada. Eu vou escolher esse cara aqui. Linear Dot, entre parênteses, Add. Eu clico nesse cara, mantenho a opacidade em 100%. Usualmente a opacidade vai se manter em 100%. E clico OK. Quando eu faço isso, se eu comparo o que era esse canal azul com o que é agora a minha alteração, eu percebo que eu cheguei em algum lugar. Se eu inverter esse cara aqui, eu percebo que eu cheguei mais ou menos perto de uma coisa que é uma máscara. Eu vou chamar esse cara aqui de Inverse Blue Add, porque foi isso que eu fiz em relação a ele. Vou clicar OK. Esse cara aqui por si só já parece de uma maneira ou de outra uma máscara, mas tem algumas coisas que eu ainda posso fazer para melhorar esse sujeito, porque ainda tem uma coisa meio cinza dentro da folha das palmeiras que eu posso retirar, aumentando ainda mais o contraste desse cara aqui. Para fazer isso, só por uma razão de segurança, porque todas as modificações que se faz dentro de um layer como esse são destrutivas, eu vou copiar esse cara aqui mais uma vez, vou clicar na cópia que eu acabei de fazer e vou optar pelo comando Ctrl L, que vai me empurrar para dentro do Levels. Quando eu faço isso, eu sou catapultado para essa janela aqui. Eu vou utilizar esses comandos para tornar os pixels dessa imagem mais claros, ou seja, para informar que os pixels dessa imagem vão ser redimensionados para que aquilo que aparece aqui como sendo mais ou menos cinza se torne definitivamente branco. A estratégia nesse caso, e usualmente, é fazer com que esse slider aqui apareça depois desse montinho. Eu vou abaixar esse cara 1, 2, 3, 4, 5 vezes, enfim. Quando eu percebo isso, eu vejo que alguma coisa muda aqui no interior da imagem. Essa é essa imagem sem essa modificação, essa imagem com essa modificação, e também vou fazer com que eu pule esses montinhos aqui. Então eu tenho um resultado que é 20 no slider esquerdo, 205 no slider direito. Eu vou dar Ctrl 0 para ver esse cara de longe e ele parece uma máscara bem razoável. Eu vou clicar em OK, vou informar quais foram as alterações que eu fiz, 20/1/225. Ctrl clico nesse cara aqui, venho aqui em Layer,
clico na imagem para eu voltar a ter o RGB completo. Eu estava aqui nesse cara e por isso que esse cara aparecia com essa máscara verde. Se eu clico na imagem ou se eu clico nesse cara aqui antes de voltar para cá, ele volta ao normal e eu quero que ele esteja normal. E clico aqui, não aqui, para introduzir a máscara. E quando eu chego perto desse cara, eu percebo que com 5 ou 6 comandos eu tenho uma máscara bastante razoável. Ok, essa é uma maneira através da qual a gente pode produzir máscaras aplicando uma imagem sobre ela mesma aqui no Photoshop.